Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti lhe confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Podemos estar sentados. Foi pedido para mim que trouxesse para vocês uma história de um santo, e eu escolhi São Tomás de Aquino, mas também quero lembrar que nós estamos no último grupo de oração do mês das missões. E eu não queria passar esse tempo sem falar da missão principal que Jesus Cristo deixou para nós. Então, nós temos assim um bom assunto para hoje. Eu espero que vocês trouxeram lanche, porque vai demorar bastante. Vai ter até intervalo essa pregação, brincadeirinha. Eu espero que Deus me dê coragem e sabedoria para dar conta de tudo aquilo que eu tenho que falar, rápido, mas que também me dê a eficácia da palavra. Amém? Então nós vamos falar de São Tomás de Aquino, que nasceu no século XIII, no ano de 1225, e morreu cedo, morreu novo, morreu em 1274 com apenas 49 anos. Ele foi filho de uma família nobre, muito rico mesmo, e a sua família decidiu que ele seria um monge beneditino, e escolheram até o mosteiro onde ele iria ficar, que seria no mosteiro de Roca Seca, né, que era o mosteiro mais importante da época. Os beneditinos, ele já tinha um irmão que era beneditino, e a família desejava isso para ele, mas ele sentiu no coração de ser ordenado sacerdote pelos dominicanos mendicantes. E ele tentou ser dominicano, e a sua família, muito desgostosa porque não aceitavam que ele fosse viver na humildade, na miséria, porque os dominicanos tinham como marca deles a humildade e o desenvolvimento intelectual. E ele já sentia no coração dele, óbvio, né? Tinha sido dotado por Deus de uma inteligência privilegiada. Muitos dizem que São Tomás de Aquino foi o homem mais inteligente que passou sobre a face da terra. E ele queria desenvolver o seu intelecto. A família o raptou e prenderam ele no castelo onde eles moravam. Ficou preso mesmo, encarcerado. E durante esse encarceramento ele aproveitou para trabalhar a memória dele e decorou a Bíblia toda, seus salmos, tudo. Mas um irmão dele que queria pervertê-lo, queria tirá-lo desse pensamento de ser dominicano, introduz uma prostituta no castelo e leva a prostituta no quarto dele. Quando ela entrou no quarto, ele pegou um pau da fogueira que tinha um tição de brasa na ponta e partiu para cima dela. E ela correu, obviamente, e ele, com o tição de brasa, fez uma cruz na porta do quarto. Quando lhe foi possível, ele fugiu de casa e entrou na ordem dos dominicanos, onde foi ser discípulo de São Alberto Magno, que é doutor da igreja também. E São Tomás de Aquino era muito gordo e era um homem muito alto. E ele era, pela sua humildade, muito calado, nunca expunha tudo aquilo que sabia. Aliás, não falava nada. E lá ele sofria bullying no mosteiro estudando. Os amigos dele zombavam dele. Teve um certo dia que gritaram assim: corre, corre Tomás, corre boi, que tem uma vaca voando aqui fora. E ele correu para a janela e foi olhar, né? Eles morreram de dar risada, falaram: nossa, tão inteligente, e veio olhar se tinha uma vaca voando.
Ele falou assim: é porque eu pensei que era mais fácil uma vaca voar do que um dominicano mentir. A partir daí acho que começou a parar o bullying, né? E ele era chamado de boi mudo. Um dia um jovem se compadeceu daquele silêncio dele e foi conversar com ele. Falou: o que está acontecendo, Tomás? Você não entende a aula? Por que você não fala nada, você não diz nada? E aí ele falou: quer ver, a aula de hoje foi assim. E começou a explicar a aula. Era um menino muito inteligente também, e foi explicando a aula, mas chegou um momento que deu um branco nele e ele não sabia mais, perdeu o fio da meada, né? Aí São Tomás de Aquino toma a palavra ali e dá uma explicação daquele tema, que quando São Tomás terminou, ele saiu correndo e foi falar com São Alberto Magno, que era Magno, não era por acaso, né? Porque era um homem inteligentíssimo, doutor da igreja também. Falou: professor Alberto, o boi mudo me deu uma explicação sobre a aula de hoje que eu entendi muito melhor do que a sua. Aí São Alberto não disse nada. E na aula seguinte, preparou para ele 4 questões das mais complicadas sobre metafísica. E fez a primeira, ele não queria responder. E São Alberto exigiu, né, pela obediência que ele devia como discípulo, responder. Ele respondeu, ele fez uma mais difícil, mais difícil, mais difícil. As 4 respostas foram dadas, ele esticou a conversa e começou a tirar dele o que ele sabia. Quando ele acabou, ele conversou com o menino que tinha levado o recado e disse assim: o dia que o boi mudo mugir, o mundo inteiro vai escutar. Irmãos, ele escreveu uma obra gigantesca. Depois dele, quem mais escreveu foi Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu muito e morreu com quase 80 anos. Mas somente com 49 anos, ele escreveu muito, mas muito mais do que Agostinho escreveu. E naquele tempo não tinha computador, não tinha Ctrl+V, não tinha nada. Era tudo na pena. Ele tinha um secretário, que era o Frei Reginaldo, que foi o braço direito dele, né, que provavelmente ajudava a redigir. Mas o que esse homem pensou, ele é o doutor do pensamento. A igreja chama ele de doutor, o conselheiro dos conselheiros. Quando um rei tinha uma dúvida e os conselheiros não conseguiam decifrar essa dúvida, iam perguntar para São Tomás de Aquino. O Papa convidou ele para o concílio, a última coisa que ele fez, convidou ele para o concílio de Lyon. Infelizmente, no caminho ele bateu a cabeça num galho, né? Na carruagem ele era muito alto, bateu a cabeça num galho, ficou mal, foi levado a um mosteiro. E lá ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Enquanto ele ainda estava vivo, olha só o que pensavam dele na época. Aí os monges ali do lado falavam assim: mas o senhor nunca falou de Cântico dos Cânticos, o senhor ainda vai fazer nos comentários para nós. E ele morreu, né, comentando para aqueles monges o livro Cântico dos Cânticos. O secretário dele, que foi o confessor da última confissão dele, lá na ata de santificação dele está escrito que a confissão dele foi como a confissão de uma criança de 5 anos. Naquele dia que aconteceu de levarem a prostituta, quando ele expulsou a prostituta do quarto, também consta na ata de santificação dele, que os anjos desceram do céu e cingiram ele com o cordão da castidade. Colocaram nele o cordão da castidade, e daquele dia em diante, nunca mais ele foi tentado. Não só nas tentações da concupiscência da carne, mas também das outras, né? Aquelas tentações mais comuns. Ele não perdia a concentração. Hoje eu estava estudando um pouquinho mais sobre ele, e
A minha mulher começou a fazer um café. Quando o café cheirou, né? Porque o café cheira. O cheiro é mais gostoso que o gosto, né? Eu já meio que perdi o... Mas São Tomás de Aquino, segundo o que dizem, jamais perdi a concentração, e tem que ser mesmo, porque ele teve 29 anos só de vida útil escrevendo. E ele escreveu a sua obra maior, né, que é a Suma Teológica, né, que é a sua obra mais famosa. Mas ele escreveu muitas coisas. Escreveu sobre as disputas daquela época. Ele destruiu os hereges com seus escritos. Ele comentou a Bíblia toda. Os seus sermões são as coisas mais impressionantes. Ele fez um tratado sobre a Eucaristia, que tudo que vocês ouvem sobre a Eucaristia hoje é tirado do tratado da Eucaristia que está na Suma Teológica, escrita por São Tomás de Aquino. A festa de Corpus Christi tem como liturgia a liturgia escrita por ele. O Papa pediu para 2 doutores da igreja escreverem a liturgia: São Boaventura e São Tomás de Aquino. Quando eles terminaram, São Boaventura quis ler essa missa que se celebra hoje, foi Tomás de Aquino que escreveu. Aí quando ele leu a de Tomás de Aquino, ele pegou a dele e rasgou. Falou, não precisa mais nada do que isso. Tão sublime sacramento que nós cantamos a poesia dele. E tantas outras coisas que esse homem fez. Ele dedicou todo o tempo da sua vida, a sua missão foi tirar as dúvidas que a igreja tinha. Ele pega tudo aquilo que Aristóteles filosofou, explica com a visão evangélica, com a visão cristã, e corrige aquilo que, por ser escrito tanto tempo antes, num tempo diferente, né, precisou de correção para que nós entendêssemos aquilo que ele queria dizer. Ele estudou todas as ciências. Foi realmente um gênio, e tanto que muitos dizem que só uma inteligência humana não poderia fazer tudo o que ele fez. E era dito que, com certeza, ele foi ajudado da graça. Muitos dizem assim, era só um homem inteligente e não tinha espiritualidade. Engana-se quem diz isso, porque era um homem de profunda oração, muito piedoso, que teve experiências com Deus que muitos poucos santos tiveram. Um dia o assessor dele, o Reginaldo, entra na sala de oração para buscá-lo para o trabalho do dia a dia. E ele tinha ficado num êxtase tão grande que aquele homem que devia pesar uns 200 quilos, pelo que dizem, né? Porque dizem que a mesa dele precisava ser cortada para que ele acomodasse a barriga para poder comer. São as más línguas que dizem, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele era muito gordo e muito alto também. E quando ele entra na sala, São Tomás de Aquino estava levitado. Tinha levitado do chão. Aos 47 anos, quando ele estava terminando a Suma Teológica, depois da Santa Missa, quando ele estava fazendo ação de graças, ele teve uma visão de Deus, do paraíso, do céu, sei lá o quê, que quando ele voltou desse êxtase, ele nunca mais escreveu uma linha. Ele disse para o Frei Reginaldo, diante do que vi, tudo o que escrevi é apenas palha. Ele é muito taxado por dizer, está vendo? Ele mesmo disse que fez uma porcaria. Não, ele não disse isso. E embora ele tenha escrito tantas coisas magníficas, que edificaram a igreja a ponto de um Papa dizer assim, quando se tinha dúvida no clero, ele falava assim, vão a São Tomás de Aquino. O que ele disse está dito. Embora tudo aquilo fosse tão maravilhoso o que ele deixou, diante daquilo que ele viu, ele se sentiu humilhado. Imagine o que deve ser o que ele viu. Um dia eu vendo uma pregação, um
um pregador disse assim que nós e nenhum dos santos que tiveram experiências com Deus pode imaginar o que nos espera. Que o que nos espera é muito mais do que tudo aquilo que a gente deseja de melhor. Então ele deve ter visto essas bem-aventuranças que estão à nossa espera. E disse, tudo que escrevi é palha. São Tomás de Aquino foi o grande teólogo da igreja. O grande homem, o grande nome, aquele que trouxe à luz tudo aquilo que estava escondido. Gente, tem algo aqui que eu preciso até ler, porque é impossível. Ele dizia assim, quando falavam que ele era gordo, ele dizia assim, em sua defesa, que os gordos são mais inteligentes. Eu falei, bom, meio caminho já está andado. Só falta ser inteligente agora. Então, como eu não tenho inteligência, eu vou dizer duas coisas, de muitas coisas que ele disse, sobre a existência de Deus. Santo Anselmo dizia, assim, a prova que Deus existe, Santo Anselmo foi simples. Ele disse assim, tudo que cabe no pensamento, tudo que nós pensamos, Deus é maior que tudo que cabe no nosso pensamento e ponto. Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte, ele não concordava com isso. Não temos intelecto, não somos anjos e a nossa ração é débil. Só conhecemos a Deus pelos efeitos que Ele produz. E daí ele tirou duas conclusões. Ele tirou várias, eu guardei as duas que me tocaram mais. Essa primeira aqui é linda. Tudo que vemos e existe um dia deixará de existir. Aquilo que um dia deixará de existir é porque um dia não existiu. Ora, se tudo que um dia existiu, um dia deixará de existir, significa que um dia nada existiu. Mas é impossível que algo possa existir senão por alguém que existiu sempre. Ele é Deus. E a segunda, que eu guardei para nós aqui, essa eu acho que eu decorei. Vemos que o universo se ordena em direção ao homem. Os astros giram, a chuva cai, molha a terra, as plantas nascem, os animais se alimentam das plantas, o homem se alimenta das plantas, se alimenta dos animais, usa os animais. Tudo se ordena em direção ao homem. Mas os astros, a chuva, a terra, as plantas e os animais não têm inteligência para determinar que o seu fim é o homem. Então, existe alguém que ordena que tudo ande em direção ao homem. E esse alguém é Deus. Então, ele diz, são as provas irrefutáveis, né? Por exemplo, que o mundo veio do nada, como os cientistas dizem, isso é um absurdo, né? Então ele fala, essas são as provas que Deus existe. São Tomás de Aquino foi o homem mais brilhante que a igreja teve. E eu me socorri dele para nós falarmos aqui sobre a maior missão que nos cabe. Amados, nesse tempo nesse mês das missões, nós poderíamos achar que evangelizar, que cuidarmos das coisas de Deus e tantas outras atividades que são possíveis, são as coisas importantes de Deus. Mas a maior missão que Deus nos deixa é amar. Se nós pudéssemos dar um título para a vida, para a nossa missão, nós deveríamos dizer todos juntos, nossa missão é amar. Eu queria que vocês pudessem
abrir a Bíblia de vocês. Evangelho de São Mateus 22, versículo 37 e seguintes. Só para quem for rápido. Quem não for rápido, escuta, porque além de ser muito conhecido, é bem pequenininho. Amém? Mateus 22, vamos de 34 e seguintes, de 34 ao 40. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez-lhe a pergunta para pô-lo em prova: Mestre, qual é o maior mandamento? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Amém? Jesus está deixando bem claro para nós, e eu me socorri também de um texto de Santo Agostinho, que dizia assim, que a nossa natureza humana é incapaz de cumprir plenamente esse mandamento. E a prova mais concreta que isso é impossível é se nós olharmos Adão. Adão não tinha nem motivo para pecar, né, gente? Adão não tinha sogra. Adão não tinha vizinha. Adão era só ele e a mulher. E a bicharada toda lá, né, que eles mesmos deram nome. Aquilo era tudo deles. Adão passeava com Deus no paraíso de tarde. Eu até imagino a conversa, né? Adão lá, bufando. Deus do lado dele. O que foi, Adão? Eva falou o dia inteiro. Imagina uma mulher sem vizinha, uma mulher sem parente, sem celular, né? Então, Adão. Aí Deus falava: fala, Adão. Deus deixava Adão desabafar no paraíso. Adão estava com tudo, ele andava com o próprio Deus. Adão amou mais Deus do que qualquer coisa. Ele amou a Deus com toda a força do coração, com toda a alma, com todo o espírito. Se tivesse amado, não pecaria. E isso é uma pergunta que eu nem vou fazer para nós. Porque quando nós pecamos, nós não estamos imitando Cristo. Nós estamos mais para imitar Adão. E o que Jesus diz para nós hoje, Santo Agostinho complementa dizendo que é necessário que a nossa humanidade seja banhada pela graça de Deus. Por isso nós rezamos aqui pedindo o Espírito Santo, para que nós possamos fazer aquilo que Jesus diz assim: esses dois mandamentos resumem toda a lei. Eles resumem os 10 mandamentos, porque quem ama o próximo como a si mesmo não mata, não rouba, não quer o que é dele, não quer tomar a mulher dele, não quer tomar o marido dele, não tem olho grande nas coisas dele, né? A lei se resume. Não vai faltar na missa, porque sabe que é um preceito que honra a Deus. Não vai faltar nos dias de festa. Então, por quê? Porque o amor, ungido pelo Espírito Santo, vai fazer com que você, pelo próprio amor, que vai ser um amor semelhante àquele amor, não vai ser do mesmo tamanho, mas vai ter a mesma qualidade, vai fazer com que você viva essas coisas, não porque ela é um dever, não como no Antigo Testamento, que se faziam as coisas porque havia temor, mas porque há em você o supremo amor. Pelo supremo amor é que nós somos chamados e convidados a amar os nossos inimigos,
a amar aqueles que estão fazendo mal para nós e para os outros, porque nós podemos odiar o pecado deles, mas eles nós temos que amar. E volto a repetir, não amar porque é um dever, amar porque é um desejo, porque a bênção do Espírito Santo faz que nós aproximamos o nosso amor, que ele tem um nível do amor do nosso ser amado, do nosso ser maior. Jesus nos fala de dois amores diferentes, de direções diferentes. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao irmão como a ti mesmo, são duas direções diferentes, mas essas coisas não podem se dissociar, porque a palavra lá na carta de São João está dizendo, aquele que diz que ama a Deus que não vê, como pode não amar o irmão que vê? Se ele faz isso, ele é um mentiroso. Se ele diz que ama a Deus que não vê, como que ele pode deixar de amar o irmão? Se ele não consegue amar o irmão, como ele vai falar que ama a Deus? São coisas que não se dissociam. Nós precisamos amar o próximo, amar aquelas pessoas que são aquelas que mais chateiam a nossa vida, que dão mais trabalho, mas amar ela como nós amamos os nossos filhos, como amamos nosso pai e nossa mãe, sem distinção, sem medo. É a missão que Deus deixou para nós, que Jesus está dando para nós aqui. Ele não está falando de uma possibilidade. Viver esse amor, meus irmãos, é passagem garantida para o céu, sem escala no purgatório, sem julgamento. É chegar e entrar sem bater na porta. Porque é o maior desejo de Deus para as nossas vidas. Deus quer que você seja um ministro do amor. Que você ministre amor para todo lado que você virá. Que você tenha cheiro de amor. Não esse amor, essa caricatura de amor que se planta por aí. Não esses desejos temporários, esses prazeres que... Então, estamos falando desse amor que é semelhante ao amor de Deus. Que nós não vamos acompanhar na quantidade, mas temos que acompanhar na qualidade. Se você tem um pedido para fazer a Deus todos os dias, quando você levantar, fizer a oração do Espírito Santo, pedir a Deus que o Espírito Santo... É que esse Espírito Santo venha fazer você uma pessoa que transborde amor. Que não falhe na missão maior que Deus deixou. Porque se você não cumprir essa, todas as outras são iníquas. Não terão valor. Por amor à sua igreja, por amor a seus irmãos, São Tomás de Aquino viveu atrás dos livros, viveu produzindo obras, deixando para nós coisas maravilhosas. Existem, meus irmãos, aqui no Brasil, pessoas que estudam São Tomás de Aquino há mais de 20 anos. O que esses dias assim, eu não tenho a mínima capacidade de traduzir para vocês tantas coisas que vi e li. Quero deixar assim um desejo de vocês de pesquisarem sobre a vida desse santo homem, desse doutor da igreja, místico, mas principalmente intelectual, que diz assim: nós conhecendo, vamos crer. Santo Agostinho dizia: é preciso crer para conhecer. Ele aumentou a nossa responsabilidade. Ele falou assim: às vezes nós cremos naquilo que conhecemos. Então é preciso nos aprofundarmos na vida dele, nas coisas que ele deixou escrito, porque nós seremos cristãos melhor. Eu tenho certeza disso. O pouco que vi essas semanas, né, garante para mim assim que eu posso melhorar e muito. Aliás, que eu tenho muito que melhorar. E eu acho que vocês podem fazer essa caminhada também. Vamos ficar de pé? Vamos colocar a mão no nosso coração, fechar os nossos olhos um instante. Respirar.
respirar fundo um pouquinho. Pedimos que esta noite o Espírito Santo, mais uma vez, venha nos convencer daquilo que foi dito, venha falar para nós da nossa missão principal. Quando chegarmos aos céus, meus irmãos, diante de Deus, no dia do juízo, Ele não vai perguntar para nós quanto nós trabalhamos na igreja, quantas vezes nós comungamos, mas com certeza Ele vai nos perguntar quanto nós amamos. Que tipo de amor nós demos para aqueles que precisavam de nós? Quanto mais difícil a pessoa na sua vida, mais ela precisa do teu amor. Vem, Espírito Santo, enche o nosso coração do amor de Deus, a ponto de transbordarmos. Vem, Espírito Santo, dai-nos a capacidade de transmitirmos um amor da qualidade do teu amor, Senhor. E que nós possamos nos surpreender, Senhor Jesus. Que eu, Paulo, possa me surpreender. Que eu possa amar muito mais do que aquilo que o meu humano pode amar. Que a minha humanidade venha a ser abençoada pela graça, venha a ser divinizada, Senhor Jesus. Assim como a de cada irmão aqui. Nós desejamos, Senhor Jesus, transformar essas palavras em vida. Nós queremos, Senhor Jesus, escrever o roteiro da nossa vida com a palavra amor. Nós queremos, Senhor Jesus, destruir em nós todo ódio, todo rancor, toda inimizade. Dai-nos a força de buscarmos, Senhor Jesus, a reconciliação com aqueles que estão afastados de nós, muitas vezes por nossa culpa, Senhor Jesus. Tira de nós todo milindre, todo mimimi, Senhor Jesus, toda choradeira. Que nós risquemos da nossa vida toda a maldade, toda a inveja. E que só o amor permeie todas as células do nosso corpo. Que só o amor permeie o nosso espírito, a nossa alma. E com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, nós amemos o nosso próximo. Nós amemos a Deus acima de todas as coisas. Como o Senhor diz, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. É como tu disseste que o nosso irmão é semelhante a ti, Senhor. E o Senhor diz, amarás no futuro, porque nós precisamos amar daqui para frente todos os dias da nossa vida, todas as pessoas que por nós passarem, Senhor. Nós sabemos que é difícil, mas com a tua ajuda, com a força do teu amor, Senhor Jesus, com o teu Espírito, nós conseguiremos, Senhor Jesus. Nós queremos abrir as portas do céu de uma vez só, Senhor Jesus, e invadirmos o céu, Senhor Jesus, sabendo que cumprimos a missão que tu nos deste, Senhor. Unge-nos essa noite, Senhor. Quantas vezes até nós temos dificuldade de amar os nossos filhos, Senhor. Amar os nossos parentes próximos. Nós queremos arrancar isso do nosso coração, arrancar isso da nossa vida, Senhor. Nós não queremos mais brincar de teus imitadores, Senhor. Nós não queremos mais brincar de cristãos.
Nós queremos viver isso na verdade, Senhor. Derrama o teu amor, Senhor. Derrama o teu Espírito, Senhor Jesus. Unge-nos, Senhor Jesus. Que nós não nos envaideçamos, Senhor Jesus, mas que só o teu amor, Senhor Jesus, encha-nos. Visita os meus irmãos que estão assistindo agora essa pregação pela internet, que vão daqui a alguns anos esbarrar com essa pregação por aí. Unge, abençoa, Senhor Jesus. Tu podes tudo, Senhor. Enche o coração deles de amor, Senhor Jesus. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. É tua vez agora, canta com a gente. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Mais uma vez, para acabar. Força. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. E é esse Deus que ama, vamos aplaudir com toda a força do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.